Fala, meu aluno, tudo bem? Professor R aqui para mais uma aula de redação, no nosso laboratório. Antes de começar a nossa aula, vamos recapitular um pouquinho o que falamos na última aula. Nós falamos sobre as pessoas em situação de rua. Falamos sobre esse triste cenário, de indivíduos da sociedade brasileira. Falamos um pouquinho o que eles sofrem nas questões de saúde, as questões voltadas para a violência, a vulnerabilidade desse sujeito, ele está ali, a fragilidade dele para isso, porque o sujeito está em situação de rua. Falamos dessa questão que há um preconceito sobre a sociedade, o individualismo presente na sociedade. Às vezes a sociedade tem a preocupação com essas pessoas apenas em datas comemorativas. Então são assuntos que nós conversamos que você precisa jogar no seu texto. Meu aluno, antes de continuar essa aula, eu preciso saber se realmente você fez uma redação, ou uma introdução, ou um desenvolvimento, ou uma conclusão sobre a aula passada. Se não fez, pare essa aula, volte, faça no seu material, vamos praticar. A prática, não necessariamente você precisa fazer uma redação por inteiro. Vou fazer, professor, 3 conclusões completas, com agente diferente, com ações diferentes. Perfeito. É isso que você precisa realizar para chegar na próxima ao Enem, no dia da sua prova, você conseguir fazer no vestibular de modo satisfatório. Falamos com vocês alguma coisa relativa à Constituição Federal, que é muito lindo, aquele trecho que fala: todos são iguais perante a lei. Entretanto, essa igualdade não é levada em consideração essas pessoas que estão em situação de rua. Então, olha que interessante você falar o seguinte, que a Constituição Federal ela é perfeita na teoria. Ela tem os seus aspectos positivos, sim, teoricamente falando. Entretanto, quando se observa na realidade, na prática, ela não é tão eficaz. Porque se eu tenho pessoas em situação de rua, automaticamente eu entendo que a Constituição não está sendo seguida. Beleza? Então nós temos que olhar essas falhas, nesses erros aí, só para a gente recapitular o que falamos na última aula. Tem alguma coisa também voltada para o mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho ele pode agir em parceria com as empresas para resolver isso, dar emprego. Obviamente, não é simplesmente você pegar uma pessoa em situação de rua, colocar no trabalho, não. Eu preciso prepará-lo psicologicamente, porque olha o tanto de coisa que ele passou. Olha onde ele estava, o que ele passou, quem é esse indivíduo, como que esse indivíduo está. Então eu preciso trabalhar sobre isso aí. Qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é o tema os problemas do sistema carcerário brasileiro. Logo de cara eu preciso falar com vocês que é um tema polêmico. Ele é um tema polêmico. Lembrando que em sua redação você precisa seguir os parâmetros dos direitos humanos. Tá? Às vezes você tem seu pensamento, não, professor, eu vou dar uma vida sadia para essas pessoas, eu vou melhorar a situação dessas pessoas, melhorar o sistema carcerário. Eu não penso assim. Tudo bem, meu aluno, não estou aqui para mudar o seu pensamento. Eu estou aqui para mostrar para vocês estratégias para resolver a redação. Porque às vezes a gente vai falar sobre a questão de olhar para eles, de cuidar, professor, mas eles roubaram ou mataram, tem todos os porquês, mas a nossa ideia aqui, repito, preciso enfatizar, é para resolver a sua redação, não resolver o problema da sociedade e muito menos mudar a sua mente, o seu posicionamento sobre isso aí. Obviamente, em uma redação, você não pode seguir talvez um posicionamento contrário de punição, de violência a esses sujeitos, até porque você vai estar ferindo direitos humanos e você vai perder pontuação na competência 5, beleza? Só para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Quando nós falamos em sistema prisional, vem muito aspecto voltado pela falta de assistência jurídica. E por que ocorre essa falta de assistência jurídica? É isso que nós vamos conversar um pouquinho. Falta, ausência ou se tem é ineficaz. Vamos falar de um livro chamado Memórias do Cárcere. Um livro fantástico que serve para você, uma estratégia produtiva para a sua argumentação e como que atividades pedagógicas podem melhorar a situação de vida desse sujeito.
Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, né? Sempre essa estratégia, eu vou começar a aula com vocês. Deu branco. Primeira coisa, uma experiência pessoal. Busque experiência pessoal voltada para isso aí. Mas antes, eu queria contar uma historinha para vocês, para ver se vocês conseguem raciocinar de acordo com o pensamento para uma redação. Imagine o seguinte, você viu um noticiário, caiu na TV, que um veículo, uma Kombi, com o agente penitenciário e alguns detentos, capotou e pegou fogo. Então morreu o agente e, vamos colocar aqui, 10 detentos. De verdade, meu aluno, o que você vai observar nos comentários? Talvez as pessoas vão falar, né? Menos 10 na sociedade, graças a Deus, e outras coisas realmente polêmicas. Mas nós temos que entender o seguinte, será que todos que estão ali, eles cometeram o mesmo crime? Eu quero colocar isso para vocês, professor, mas a gente não tem que pensar assim. Será que todos cometeram o mesmo crime? A nossa justiça, a justiça brasileira, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é correta? São perguntas que nós precisamos pensar. Então perceba o seguinte, quando nós falamos em sistema prisional, nós falamos o seguinte, que há uma indiferença tremenda em todos os temas que nós trabalhamos hoje. O sistema prisional é um tema que a sociedade literalmente não liga, porque tem aqueles, né, os dois ditos, bandido bom é bandido morto, ou se está ali porque boa coisa não fez. Não é esse viés que eu quero que vocês pensem nessa temática. Até porque nós temos que focar os direitos humanos, a sua redação precisa ter esse viés. Então, meus queridos, você precisa, em o seu texto, mesmo que não seja o seu pensamento sobre isso aí, mas em seu texto você precisa melhorar, vou usar esse termo, melhorar a situação dessas pessoas que estão nessas unidades, nesses presídios. Beleza? Então pense numa experiência pessoal, como que você vê esses usuários, como que você vê essas pessoas? Como que você vê esses indivíduos? Olha, eu vejo, professor, que eles estão lá porque querem. Na verdade, eu não vejo. Nunca discuti sobre isso. Nunca ouvi falar sobre eles. Para mim, prendeu, acabou. Não sei nem o que acontece lá. Opa, se você não sabe o que acontece lá, então são um aspecto que você já pode pensar na sua redação. Já viu algum filme? Ah, o Brasil que mais tem é filme voltado para o sistema carcerário. Nós temos vários. Ah, já viu alguma série? Muitas, professor, que tratam isso aí. Alguns livros. Então, hoje nós vamos pensar nesse aspecto. Olhem o texto de apoio. O que o texto de apoio traz? Qual é a visão do texto de apoio? Tem alguma lei que fala que todos não podem, né? Nenhum indivíduo pode passar por tratamento de violência e coisa e tal. Mas o que ocorre no sistema prisional hoje é um sistema violento. É o considerado escola do crime. Né? Ela não tem o seu papel. Gente, lembrando que o papel do sistema prisional não é punir, é reeducar. Colocar aquela pessoa de volta à sociedade. Por mais que você pense, não, professor, para mim tem que punir e coisa e tal, o cara tem que ir lá sofrer. Não é o nosso caminho nesse momento, não é nosso posicionamento, mas na sua redação você precisa trabalhar com o processo de sempre educação. Tá, queridos? Na sua redação. Olha lá, então nós temos aqui, a escola já falou alguma coisa relativa a isso aí? A escola já fez algum projeto, alguma feira, algum debate? Não. Por que não? Ah, professor, porque não tem nada a ver com a escola. Mas quem é o indivíduo amanhã que vai estar processando? Quem é o indivíduo que vai estar votando? Quem é o indivíduo que vai cobrar? São vocês. E por que a escola não está preparada para isso? Qual é a visão da sua família sobre essa situação? Sobre as pessoas que estão no sistema penitenciário? Ah, professor, minha família não liga. Ah, não, minha família tem uma preocupação. Ah, eu tenho alguém da família lá. Olha como que vai mudando o nosso pensamento. E qual é a visão do governo sobre isso aí? O que o governo tem pregado? O que o governo tem falado sobre isso? Perceba o seguinte, se o governo falar hoje, olha, nós estamos investindo 5 milhões de reais no sistema penitenciário da região de Viana. Vamos supor que o governo falou isso aí, né? O responsável. Sabe o que as pessoas vão falar? Olha, absurdo. Pega esses 5 milhões e vai investir nas escolas. Pega esses 5 milhões e vai investir nos hospitais. Dá esses 5 milhões para o professor Werner. Perfeito. Mas olha só, não é isso. Não é isso que você precisa pensar na sua redação.
Eu sei, meu aluno, que nós temos que melhorar as escolas, eu sei que nós temos que melhorar a segurança pública, eu sei que nós temos que melhorar tudo. Mas nessa redação, você precisa melhorar a vida desses sujeitos dentro do sistema prisional. Tem outros problemas lá fora, mas a sua redação, se for sobre o sistema penitenciário, você precisa resolver ali a situação dessas pessoas. Perfeito? Então vamos lá. O que nós temos hoje, né, de problema do sistema carcerário? Ciclo de violência. Já tem a violência urbana, já tem a violência do trânsito, já tem todas as violências. Imagina que esses indivíduos que cometeram alguma conduta indevida estão ali. Nós temos um aspecto voltado para a marginalização e criminalidade, tudo misturado aqui. E nós temos especialmente, infelizmente, os jovens mais pobres, pessoas mais pobres. Não, professor, mas ninguém rouba porque, né? Não, isso aí é desculpa. Gente, não estou falando na vida, estou falando para a sua redação. A raiz do problema é essa desigualdade social. E esses indivíduos estão ali. Beleza? Ah, mas vamos dar educação aqui fora. É uma estratégia, mas nós precisamos resolver as pessoas ali dentro, só para você entender. Nós temos um aspecto voltado para a superlotação, né? Nós temos aspecto de condições péssimas de estrutura, saúde, alimentação, lazer e etc. Volta aqui, professor. Você está falando que eu tenho que levar saúde a um detento? Alimentação? Lazer? Tem que trazer isso para o aluno, gente. Dentro da sua redação, você agora precisa focar. Foca no sistema prisional. Então, você precisa criar um mundo melhor ali dentro do sistema prisional. Então, nós temos alguns problemas relativos a isso aí, que é, né, poucos programas de formação escolar ou de capacitação profissional, né, que funcionaria como uma estratégia para colocar essa pessoa novamente ao mercado. Então, pensa o seguinte, às vezes a pessoa fica ali presa 5, 6, 10, 20 anos porque cometeu um delito, por exemplo, e quando sai, a mudança dela, a mente dela não mudou. Professor, eu poderia colocar nessa redação, falar sobre pena de morte? A resposta é não, porque os nossos estatutos, nenhum desses trabalha sobre isso aí. Ainda não. Então, você não precisa colocar. Então, galera, busque da forma mais tranquila, da forma mais fácil, porque é um tema polêmico, é um tema difícil e você tem que pensar nisso aí. A outra questão também é o seguinte, nós temos a falta, né, ou a ineficácia da sistema jurídica, principalmente eficiência e rápida para presos de baixa renda. Vocês percebem que às vezes o cara, né, o sujeito praticou um crime, mas é um sujeito que possui bens, é um sujeito, né, que tem dinheiro, ele consegue ficar 2 meses, ou quando vai preso é muito rápido, né? Isso quando vai preso paga lá, tem advogados, tem tudo, mas infelizmente as pessoas com baixa renda, elas não vão ter esse mesmo benefício. É aquela ideia que o modernismo já trabalhou com vocês aprenderam isso no terceiro ano, a ideia dos dois Brasis. De um lado eu tenho um Brasil evoluído, um Brasil perfeito, um Brasil rico, de um outro lado eu tenho um Brasil marginalizado. E as pessoas que mais sofrem nesse sistema prisional é o Brasil daqui, o Brasil marginalizado, o Brasil excluído. E é isso que nós temos que entender isso aí. Então eu tenho poucas alternativas, né? De penas alternativas, eu tenho poucos aspectos voltados para prisões provisórias. Por que, professor? Mas está falando isso? Sim, às vezes o cara cometeu um delito, não necessariamente preciso colocá-lo preso, né? Preciso colocá-lo distante da sociedade. Ele pode fazer um trabalho comunitário, ele pode ficar preso, né, por um período. Então, o problema é que isso não ocorre porque eu não tenho uma justiça eficaz. A quantidade, não estou falando que eles não estão trabalhando, mas a quantidade de pessoas, principalmente da área pública, é ineficiente para a demanda que existe. Um defensor público, às vezes, vai cuidar de 100 detentos, 200 detentos. Então, se você não tem dinheiro para contratar um advogado, você tem que ir para a defensoria pública e o tempo vai passando e você fica ali, né, por conta do delito que você começou. Beleza? E outra coisa que nós temos também dentro do sistema penitenciário, é o mais triste também, é a questão das facções, que elas existem ali, e tem os massacres internos e todas aquelas questões criminosas que ocorrem. Professor, não, isso não ocorre, eu nunca vi na TV, porque nós falamos logo no início, isso não é importante para a sociedade.
A sociedade individualista, a sociedade hoje, nós somos aquelas pessoas que gostam de punir. Você quer punir, né? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, às vezes quando um professor tem que retirar um aluno de sala de aula e manda aquele aluno para a coordenação, e chega lá, a coordenação apenas conversa com aquele aluno e retoma para a sociedade, retoma para a sala de aula, todos os alunos ficam, né, abismados. Não, deveria ter tomado advertência, deveria ter tomado suspensão. Professor, eu não sou um bandido, você não está falando... Estou fazendo uma relação que nós temos essa ideia de punição. Às vezes você souber que um detento está tendo aula, está tendo esporte, coisa e tal, vai ter uma crítica. Sim, essa crítica vai existir e é seu direito, fica a seu critério seguir isso aí. Mas o caminho argumentativo mais fácil é você entender que são pessoas que estão ali. Então, o mesmo direito que eles têm aqui fora, eles precisam ter dentro desse sistema prisional. Fica muito mais fácil para você. Beleza, meu aluno? O que nós temos aqui também? Se eu não tenho uma sociedade que não está nem aí, se eu tenho uma sociedade que não liga, se eu tenho uma sociedade que não se porta, que não vai se manifestar, você nunca viu uma manifestação, campanha para falar para a melhoria do sistema penitenciário. Quando isso ocorre, infelizmente, são só as famílias que têm um familiar ali. Dói muito quando você tem um familiar ali. Então, o Estado acaba, entre aspas, se aproveitando disso aí. O Estado no geral, tá, queridos? Um Estado que não assegura suficientemente os direitos básicos da população carcerária. Eles têm o direito em todos os aspectos, independente do que fizeram, eles são pessoas de direito. Tá? Até que se mude a nossa Constituição, se mude nossas leis, os nossos estatutos, eles são pessoas de direito. E isso aí é alimentado, essa negligência estadual é alimentado pelo preconceito da população civil. Que nós já falamos com vocês, até no exemplo ali da Kombi que pegou fogo. Então nós temos basicamente isso aí. E esse preconceito alimenta o quê? Às vezes a pessoa ficou ali 10 anos de reclusão, quando volta ela tem dificuldade no ingresso no mercado de trabalho. Mas professor, se eu colocar isso, eu preciso resolver que tem pessoas que não fizeram nada, pessoas, cidadãos de bem, pessoas boas que estão fora desempregados. Como que eu vou dar emprego para uma pessoa que é um ex-detento? Meu amigo, nós estamos falando da redação. Você precisa resolver isso na sua redação. Obviamente, eles também são desrespeitados, mas nós temos aqueles profissionais que trabalham ali. Né? O cuidado não é um ambiente fácil. Não é um ambiente, ali nós temos disputas, ali nós temos sujeitos que precisam ser educados, e não é super fácil trabalhar ali. E a gente tem aquela questão da corrupção, tem tudo isso que envolve dentro do sistema prisional. Beleza, queridos? Então, queridos, como que eu posso, professor, pensar sobre isso? Eu posso trabalhar o livro Modernidade Líquida. Mais uma vez, sim, porque quando trabalha a sociedade, quando trabalha o aspecto, que é o nosso eixo sociedade, eu posso pensar sempre nessa ideia de Bauman. Porque a sociedade ela não é mais sólida, as relações não são mais sólidas, não são mais duradouras. Elas não têm mais, elas têm um prazo agora. Esse prazo ele fica até um ponto. Olha, a pessoa era gente boa, foi presa, cometeu alguma coisa, enfim, a partir de hoje eu quero a morte dessa pessoa. A sociedade é individualista, às vezes, olha, é importante que eu esteja bem, aquela pessoa que cometeu aquele crime, estou nem aí. Mas não é isso que você precisa pensar, nem na sua realidade, mas na sua redação você não pode seguir esse caminho, tá, meus queridos? Voltando a dizer, e preciso rebatizar, não pense assim na sua redação. Não escreva um texto voltado para a punição, para essa crueldade, ok? Nós temos aqui 3 livros. Eu sou apaixonado pelos 3. Os Carcereiros, do Dr. Drauzio. Nós temos Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. E nós temos aqui Presos que Menstruam, de Nana Queiroz. Vamos pensar mais ou menos um pouquinho em cada texto, em cada livro aqui. Primeira coisa, vamos imaginar ali o Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos ele foi preso, no período do Estado Novo, e ali ele escreveu todos os problemas existentes dentro do sistema prisional. Os mesmos problemas que existem atualmente tinha naquele período. Então ali ele, na sua posição de indivíduo, preso, ele vai contar toda a sua memória. Do outro lado, eu tenho os Carcereiros, que falam no livro de Drauzio, que é um médico
que ele trabalhou, né, no Carandiru, no antigo Carandiru, mas trabalhou no sistema prisional de vários lugares do país. E ele vai retratar a sua visão enquanto funcionário da área de saúde, mas um funcionário do sistema prisional. Olha que interessante, eu tenho a visão de um detento e eu tenho outra visão, né, de um funcionário, que os dois vão trabalhar a mesma ideia. É um ambiente terrível. Né? É um ambiente, aquela ideia do determinismo que vai mudando a sua mente. Por isso que nós falamos no início que as pessoas às vezes chamam o sistema prisional de escola do crime. Ok? Professor, a mesma coisa funciona para as unidades socioeducativas? Não. Nós vamos ter uma aula relacionada a isso aí, né? Principalmente sobre a PEC 171, a redução da maioridade penal. Nós vamos falar alguma coisa relativa a esse aspecto, perfeito? Mas aqui nós estamos falando, vamos simplificar para vocês, dos adultos. Só que de outro lado, nós temos um grupo que nós podemos classificar como minorias que não é tão falado, mas que são as mulheres. E quando traz isso aí, é muito interessante que eu apresentei a alguns alunos e falei, galera, nós vamos ler esse texto chamado Presos que Menstruam. Até alguns riram, como assim presos que menstruam? Tá errado, professor. Eu falei, não, porque as mulheres também estão no sistema prisional. E é muito interessante esse livro, preocupante até as informações retratadas pela sua jornalista, Nana Queiroz, que ela vai apresentar o verdadeiro cenário de horror que as mulheres passam. Pense comigo, preste atenção comigo. Se o homem ele tem dificuldade, a mulher também ela vai ter. Só que parece que quando nós falamos de sistema prisional, você só olha pelo olhar masculino, os homens, mas as mulheres elas não vão ter acompanhamento ginecologista, elas não vão ter acompanhamento que uma mulher, que o corpo feminino necessita. Então, esse livro vai tratar. Olha que informação bacana, que você pode retratar os três dentro da sua argumentação. Você pode falar no geralzão, fica a seu critério de trabalhar sobre o público feminino, fica a seu critério de trabalhar sobre o eu, né, preso, no caso do Memórias do Cárcere, e a situação dos funcionários. Então, nessas três obras extremamente importantes, obras produtivas para a sua argumentação. Beleza? E por último, né, esse filme aí chamado O Poço, que tem filme que está dando muito o que falar, que é interessante que todos estão presos. Todos estão, né, no sistema prisional. Obviamente que o nosso sistema prisional não é daquela forma, mas ele mostra aquela ideia de espaço social. O de cima ele tem benefícios, né, alimento e coisa e tal, e vai pisando nos de baixo até o último, que é o pior ali. Então, basicamente, o que nós podemos pensar? Aquela ideia que eu falei para vocês. Infelizmente, quem tem condições financeiras, né, consegue, às vezes, ficar pouco tempo preso, às vezes consegue outras alternativas, mas quem não tem, fica apenas recaindo no poço. Então, você pode retratar um pouquinho sobre isso aí. Inclusive, o livro trabalha um pouquinho de Dom Quixote. Miguel de Cervantes, ao escrever Dom Quixote também, ele estava preso, tá, gente? Miguel de Cervantes, ao escrever o livro Dom Quixote, ele estava preso, então ele vai retratar alguma coisinha sobre isso aí, que é interessante você pensar, pesquisar sobre a obra Dom Quixote, que você vai ter uma nova visão sobre ela, e estudar um pouquinho sobre o filme O Poço, que dá para usar dentro do seu texto. Perfeito? Então, pensando nessas estratégias aí de área do conhecimento, lembra que você pode usar qualquer uma delas ou outras. Às vezes tem algum falar, professor, eu gosto muito de usar o filme, a música Diários de um Detento, Aqui Estou Mais um Dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Perfeito, é uma música que você pode colocar, trabalhá-la. Então, tem infinitas formas de você usar dentro do seu texto. Então, como que eu posso resolver essa problemática, professor? Investimento de programas sociais completos, né? Ao longo prazo, e eu preciso, porque a longo prazo? Eu preciso, né, que a sociedade civil seja igualitária. Eu preciso diminuir as desigualdades para que esse indivíduo não vá procurar a criminalidade, principalmente esse indivíduo que já foi preso. Quando ele voltar para a sociedade, ele tem uma nova visão, ele pensa assim, cara, eu errei, eu preciso mudar. Mas como eu vou mudar? Cara, eu tive preparo, eu tive curso, agora eu sei como que ser de uma forma mais ética. Investimento, né, governamental e privado em sistemas humanizados. Eu preciso, sim, fazer um investimento no sistema prisional. Lembre que nós estamos falando para a sua redação. E, obviamente, que atividades pedagógicas e esportivas. Você lembra que o sujeito ele vai ficar um período ali,
né, porque ele praticou um crime, ele vai ficar um período ali, a mente vai ficar turbada, a situação, os aspectos de violência. Então eu preciso criar ali, obviamente, parar com a violência, quebrar, romper essa violência dentro do sistema penitenciário, mas dar atividades pedagógicas, esportivas, porque assim a pessoa vai mudar a sua crítica, vai mudar, os detentos vai ter nova oportunidade na sociedade através dessas atividades. E como eu falei com vocês, se nós temos aquele problema, né, de ausência de defensoria pública, eu preciso da expansão do número de defensores nos lugares, a garantir os julgamentos de forma eficaz para todos, né? E também pensar em penas alternativas, galera. Se eu tenho a superlotação, preste atenção, caiu na redação, superlotação no sistema penitenciário, primeira coisa, expandir. E depois, retirar uma galera dali. Enfim, é isso. Tá? Ah, professor, mas não vai resolver isso na prática. Estou falando na teoria. Estou falando isso com a sua redação. E melhorar as condições de vida, humanizar, né? Melhorar as tragédias, acabar com as tragédias existentes dentro do nosso sistema prisional. Meus alunos, então pense o seguinte, nós falamos um tema polêmico e eu falei com vocês que o posicionamento que vocês precisam ter é um posicionamento pautado nas leis vigentes. Ok? Falei com vocês que o sistema prisional ele passa por problemas de falta de assistência jurídica. Nós até temos, mas elas são ineficazes por conta da demanda e o pouco profissionais. Então você pode jogar isso na sua conclusão. Falamos sobre o livro Memórias de Cárcere, do Graciliano Ramos, que ele escreveu em um período que estava preso, a sua visão sobre o sistema prisional, os problemas ocorridos ali, as questões, né, as dificuldades. Falamos de outros textos também e como que a atividade pedagógica pode melhorar, principalmente questões cognitivas, questões trabalhistas, todos esses aspectos, porque o sujeito ele pode sair dali sendo um profissional e conseguir, assim a gente pode conseguir reduzir um pouquinho da desigualdade social. Qual é o tema da próxima aula? Falando de desigualdade social, nós vamos falar sobre o esporte. Como que o esporte pode ser um mecanismo de modificação da sociedade? Como que o esporte pode mudar a sociedade? Então nós vamos falar o seguinte, infelizmente há problemas. As escolas elas não estão preparadas para isso. Vamos falar que existe direito. Sabia que você tem direito ao esporte? Você tem direito ao lazer? Chama direito social. E, infelizmente, esses direitos só estão na teoria e na prática elas não são eficazes ou inexistentes. E como que academias nas cidades, academias das cidades, elas podem auxiliar nesse problema? Como que as prefeituras elas podem trazer o esporte para a sociedade? E como que você, indivíduo, pode utilizar do esporte enquanto até mesmo uma profissão? Mas esse assunto é um assunto da nossa próxima aula. No mais, agradeço a participação, meu aluno. Até mais.